We think we know you. We think we know you. We think we know. Antigamente, pouca gente sabia o que era uma banda virtual. Algumas pessoas lembravam de The Art, os Ovos e Esquilos, mas isso mudou em 2001, quando Jamie Hewlett e Damon Albarn criaram juntos a banda Gorillaz. Gorillaz, junto com Hatsune Miku e seus amigos menos legais, foram os primeiros artistas virtuais a serem tratados como qualquer outro artista e fazerem sucesso com um público bem maior. Welcome to my crib. Mas Gorillaz vai muito além de ser apenas uma banda. O universo deles tem personagens com histórias complexas e aventuras muito loucas. Mais loucas que o cão tentando mortal. Mais loucas que passava por no pinto. Mais loucas que passavam o ano inteiro se alimentando só de plutonita baba de bruxa. Mais loucas que... eu acho que já deu pra entender. Meu intuito nesse vídeo é apresentar essas histórias pra vocês. A maior parte dessa jornada é bem confusa, então vou tentar o meu máximo para deixar tudo bem didático e bonitinho para vocês entenderem. Dito isso, coloque um raio de sol na sua bolsa e vamos começar. Not your pomade, not your back, no sound. Meu Deus do céu! Antes de começar, eu queria falar um pouco sobre os personagens para não ficar tão confuso depois, ok? Ok. Começando pelo líder e baixista da banda, Murdoch Alphonse Nichols. Nascido em 66 no condado de Stoke-on-Trent, na Inglaterra, foi abandonado pela sua mãe com seu irmão, Hannibal Nichols, na porta da casa de seu pai alcoólatra, Sebastian Jacob Nichols. Murdoch era forçado pelo seu pai a participar de shows perto da sua casa para conseguir dinheiro para ele comprar pinga. Eu sou pinguço mesmo. Eu adoro uma pinga, uma cana, uma cachaça. Na sua adolescência passava a maior parte do tempo assaltando lojas ou adorando Satã. Inclusive foi com ele que conseguiu seu baixo, El Diablo. Vamos falar agora sobre Russell Hobbs, nascido em 75 no Brooklyn, em Nova York. É conhecido por ser o cara mais gente boa e educado da banda. Quando era mais novo, se matriculou na Escola Xavier para jovens empreendedores. Mas mesmo tendo tudo o que precisava para estar na escola, ele teve que sair porque um demônio possuiu ele e atacou seus amigos. Se já não bastasse, o coitado ainda ficou em coma por 4 anos e só acordou quando um padre chamado Merrin o exorcizou esse demônio. Quando ele acordou, ele tentou voltar para a escola, mas como obviamente não aceitaram ele teve que ir para uma escola qualquer no bairro dele. Lá ele fez vários amigos rappers. Mas como nada dá certo na vida dele, todos eles morreram em tiroteio. Para piorar ainda mais, os espíritos deles ficaram presos na cabeça dele, incluindo o do seu melhor amigo, Del the Ghost Rapper, aquele espírito azul que aparece nos clipes do Rock the House e Clint Eastwood. Depois disso tudo, os pais dele o mandaram para morar na Inglaterra com seu tio, e foi lá que ele conheceu os outros membros da banda. Aí temos o membro mais famoso da banda, Stuart Potte, mais conhecido como 2D. Nasceu em 78, no condado de Hertfordshire, na Inglaterra, mas foi criado na cidade de Crawley. Era conhecido por ser uma pessoa muito boa com todo mundo e muito fã de música. Aos 11 anos, depois de cair de uma árvore, por algum motivo seu cabelo caiu. E por algum outro motivo, ele nasceu azul. E bem... a história dele é basicamente essa. Antes de entrar na banda, ele tinha uma vida bem tranquila, sabe? Cresceu, se formou, começou a trabalhar, essas coisas. Então não tem muita coisa pra falar. Só falta falar dela, a guitarrista japonesa da banda, a Noodle. Mas eu prefiro falar dela depois, vocês vão entender o porquê. Então tenham paciência, ok? Dito isso tudo,
Finalmente vamos começar o vídeo. Not your pomade, not your back, no sound. Echo for me underground. Magic on me, really got me down. In bed by city, my heart beat no sound, beat no sound, no sound, no sound, beat no sound. Nossa jornada começa em 15 de agosto de 1997, quando Murdock decide assaltar a loja Uncle Norm's Organ Emporium, onde Stuart era funcionário. Murdock então tem a brilhante ideia de entrar na loja dando ré no carro e quebrando a parede. Acontece que nisso, ele acabou atropelando Stuart, deixando ele em coma e com infêmia em um dos olhos. Pra quem não sabe, infêmia é quando o sangue fica acumulado na íris do olho, o que é bem estranho, porque eu achava que quem tinha problema de visão era o Murdock. Não tem graça, cara. Não tem graça. Você tá rindo. Enfim, Murdock foi preso, mas trocou sua pena por 30 mil horas de serviço comunitário, mais 10 horas por semana cuidando do Stuart. Um dia, por algum motivo, ele levou nosso amigo ainda vegetando para uma racha de carros. E para tentar impressionar algumas pessoas, começou a fazer aquela manobra que faz o carro girar no chão e fazer muito barulho. Tamanha sagacidade fez com que Stuart saísse voando pelo para-brisas e caísse com a careca no asfalto. Pelo lado bom, ele tinha acordado do coma, mas agora ele estava com 2 olhos fodidos, transformando ele no tio D que a gente conhece. Quando o Murdock ouviu ele falar e percebeu que o rapaz tinha um belo de um vozeirão, ele decidiu que ia fazer ele seu vocalista. Agora eles tinham um baixista e um vocalista. Ainda faltava um guitarrista e um baterista, e esse último foi encontrado por acaso. Existia uma loja em Londres chamada Big Rigs Record Check, onde Russell trabalhava como balconista. Murdock chegou na loja perguntando sobre a palheta do destino. E quando Russell se distraiu, ele enfiou um saco na cara dele e o sequestrou. Quando chegaram no seu destino, o Kong Studios, a casa do Murdock, Russell ficou impressionado com a música deles e acabou concordando em ser o baterista deles. Agora só faltava alguém na guitarra, e na verdade por um tempo eles até tinham a namorada do tio D, a Paula Cracker. Juntos eles formavam a banda Gorilla. Juntos eles gravaram apenas uma música, Ghost Train, presente no álbum G-Sides, lançado em 2002. O motivo da saída dela da banda foi que o Russell flagrou ela e o Murdock fazendo o famoso Tuplac Tuplin no Ratchet no banheiro. Tuplec, tuplim no Ratchet, colher a cana, fritar a pipoca. Depois disso, o Russell quebrou o nariz do Murdock na porrada e expulsou ela da banda. Não muito tempo depois disso, chega uma caixa na porta do Kong Studios. Dentro da caixa tinha uma criança japonesa, mais ou menos igual ao início de Necopara. A diferença é que ela não tinha orelhas de gato, mas sim uma guitarra e já levantou mandando aquele solinho de guitarra. Realmente é a guitarra dos sonhos, mas vamos ver como é que ela soa. Ouça aí. Ela só tinha 10 anos e como o único nome inglês que ela sabia falar era Noodle, deram esse nome a ela e a fizeram guitarrista da banda. E assim, Gorillaz nasceu. Em 2000, eles lançaram seu primeiro álbum, chamado Gorillaz, que era uma mistura entre punk, rock, hip hop e outras cositas más. Naquela mesma época, os criadores reais da banda, Damon Albarn e Jamie Hewlett, planejavam fazer um filme sobre a banda, que se chamaria Celebrity House, e seria produzido pela DreamWorks, a mesma de Shrek, Madagascar e aquele filme que a mulher se apaixona pela abelha e eles praticam bestialidade, ou melhor, bestialidade. Com esses nomes de peso no projeto, dá pra ver que não ia ser pouca bosta, mas, como deu pra notar, o filme nunca saiu do papel. Em entrevistas futuras, eles falaram que o projeto sofreu muito de diferenças criativas e acabou sendo cancelado em 2003. O curioso é que no último filme da DreamWorks, o Trolls, tem uma cena que os Virgins cantam Clint Eastwood.
fucking gay? Em 26 de fevereiro de 2002, foi lançado G-Sides, que é uma coletânea de sobras do álbum de 2000. E em julho do mesmo ano, foi lançado Like a Come Home, que é um disco bem bizarro de remixes feito pela banda Space Monkeys. Eram todas as músicas do disco original, mas com um negócio meio de reggae, que no final não deu muito certo e ninguém lembra disso hoje. Em 2002, a banda começou a enfrentar problemas. Os membros virtuais da banda brigavam demais, o que resultou na separação da banda. Nesse meio tempo, Murdoch foi para o México e acabou sendo preso. Trudy voltou para sua cidade natal para trabalhar com o pai. Russell exorcizou os espíritos do corpo dele, mas acabou entrando em depressão. Começou a escrever um álbum solo. Já a Noodle voltou para o Japão para descobrir mais sobre o seu passado. Lá ela descobriu que era parte de um projeto secreto japonês para transformar crianças em armas de guerra. O projeto não deu muito certo e começaram a acontecer várias merdas. Então o governo ordenou que o chefe desse projeto, o Mr. Kyuzo, matasse essas crianças. Ele conseguiu se livrar de quase todas elas, mas o problema era Noodle. Ele era muito apegado a ela, e como não teve coragem de matá-la, apagou sua memória e enviou numa caixa para outro país, para tentar ter uma vida normal. Agora que ela lembrava de tudo, inclusive de como falar inglês fluentemente, resolveu voltar para o Kong Studios e reunir a banda inteira para gravar um novo álbum. Em 11 de maio de 2005 foi lançado o álbum Demon Days, e só pela capa já dá pra ver que é um álbum bem mais sério que o anterior. Outra coisa curiosa sobre ela não tem lembra alguma outra capa de um álbum bem famoso? Exatamente, essa capa é uma clara referência ao Erguer as Mãos do Padre Marcelo Rossi. Enfim, voltando pra história, é aqui que as coisas começam a ficar bem difíceis de acompanhar. Primeiro que do nada, a Noodle consegue uma ilha flutuante, que aparece nos clipes de Almanana e Feel Good Inc. No Feel Good Inc., a ilha está sendo perseguida por helicópteros, que eram contratados da banda para fazer parte do clipe. Já no Almanana, o plano era essa ilha ser atacada por helicópteros, a Noodle descer de paraquedas e fingir que morreu. Mas não foi bem isso que aconteceu. Segundo Murdoch, ele estava tentando matar um cara que tinha se escondido dentro da ilha. O plano dele era que, depois que os helicópteros terminassem de gravar o clipe, eles iriam lá matar o cara. Simples assim. A Noodle não ia se machucar, o Murdoch ia conseguir matar dois coelhos com a cajadada só. O problema é que começaram a aparecer outros helicópteros que não eram contratados nem pelo Murdoch nem por ninguém da banda, que começaram a atirar de verdade na Noodle até ela cair da ilha e desaparecer. Como ninguém conseguiu encontrar ela, ela foi dada como morta, deixando todos os outros membros da banda para baixo. O Russell e o 2D saíram do Kong Studios, deixando o Murdoch lá sozinho. Em 19 de novembro de 2007 foi lançado D-Sides, que é outra coletânea de lados B do segundo álbum. Em algum dia desse mesmo ano, Murdoch recebeu uma mensagem da Noodle falando que estava em apuros e precisava da ajuda dele.
Murdock achou que ela estava no inferno e foi lá procurá-la, mas não a encontrou. Em seguida, Murdock descobriu que a organização que tentou matar a Noodle, os Black Clouds, agora estavam atrás dele, por ter vendido armas falsas para eles no passado. Então ele não teve outra opção a não ser tacar fogo no estúdio e fugir. Antes de continuar, vale lembrar que o Damon Albarn veio com outra conversa de um filme do Gorillaz nessa época, que dessa vez seria dirigido por Terry Gilliam, o mesmo cara do Monty Python. Disse mais, disse que isso ia ser o fim do Gorillaz, sem mais música nem nada. Mas eu não preciso nem dizer que isso nunca aconteceu, porque eu ainda tenho muita coisa pra falar. Desde a mensagem da Noodle, nenhuma palavra foi dita sobre o futuro do Gorillaz. Nem no site oficial, onde geralmente eram colocadas as notícias sobre o que aconteceria no futuro, estava praticamente abandonado. Esse ato durou mais ou menos 2 anos, até que em 2009 surgiu essa imagem. Os fãs estavam felizes que a banda ia voltar e todos os membros estavam juntos de novo, mas isso estava bem longe, mas bem longe de ser verdade. A real é que o Murdock tinha ficado 100% muito louco, tipo o Omar Neto, sabe? É verdade! Ele decidiu que ia gravar um álbum e ia fazer de tudo pra isso acontecer. Mas primeiro, ele precisava reunir todo mundo de novo, o que fica complicado quando uma tá morta e o outro sumiu depois de abandonar o estúdio. O único membro acessível era o Tio D, e até ele não queria gravar, mas, né... Se você tá me acompanhando até agora, já deve ter entendido que a opinião de ninguém importa pro Murdock, especialmente a do Tio D. Então ele contratou esse cara aqui, o Boogeyman, que mais tarde vai ser o vilão da história, para sequestrá-lo e levá-lo para o lugar de gravação do álbum, o Plastic Beach. A Plastic Beach é basicamente uma ilha feita de isopor, plástico e todo o lixo do mar, que é precisamente longe de todos os lugares do mundo. O que é uma vantagem gigante, considerando que ele ainda estava sendo perseguido pelos Black Cloud. Lá, ele mantinha o Tio D preso no quarto mais fundo da ilha, com a baleia ao redor para ter certeza que ele não fugisse. Pra quem não sabe, o Tio D tem cetafobia, que é um medo incontrolável de baleias. Pretty scared. Well, that big fish, things eye me up. It wants to eat me blood. Whales! They're enormous, too big. Too big is horror. Explosão de fofura. Como ainda faltava um baterista e um guitarrista, Murdock teve que improvisar. No lugar do Russell, ele adicionou baterias na pós-produção do álbum pelo Ableton ou alguma coisa assim. Já a Noodle, ele conseguiu algumas mechas do cabelo dela e criou a Cyborg Noodle, que era exatamente igual à Noodle original, exceto pelo fato de ser uma máquina de combate armada até os dentes. Literalmente. E ter uma personalidade muito mais violenta que a original. Foda sua colega ser substituída por um ciborgue fudido e você só por um programa de computador. Mais ou menos nesse ponto da história, o álbum Plastic Beach foi lançado, dia 3 de março de 2010. E uma coisa um tanto curiosa aconteceu. Murdock e Damon, o vocalista real do Gorillaz, começaram a discutir sobre quem deveria realmente apresentar os shows. O resultado foi Damon expulsando todos os membros da banda das participações dos shows, o que foi só uma desculpa para pararem de usar aqueles hologramas. Agora, lembra do Russell? Então, de acordo com alguns pescadores, ele foi visto pulando em um cais, 102% very puto. Em algum momento de 2010, foi lançado o clipe da música Estilo, onde podemos ver o 2D em 3D, fugindo com o Murdock e a Cyborg Noodle de alguém dentro de um Camaro. No caminho eles acabam chamando a atenção de um policial gordinho da porra do Bruce Willis. Então o policial bate o carro e é engolido pelo Boogeyman. E depois de trocar vários tiros com o John McClane, o Camaro dos nossos heróis cai no mar e afunda.
Aí o Bruce vai lá, dá uma olhadinha, vemos o carro afundando e descobrimos que ele na verdade é a porra de um Transformer. Em algum outro momento de 2010 é lançado o clipe de On Melancholy Hill, onde finalmente algumas perguntas são respondidas. O clipe começa com a Noodle verdadeira em um navio, quando um dos funcionários pede para ela evacuar porque ele está sendo atacado por piratas. Mas como ela é foda, ela abre uma maleta e monta uma Thompson e decide resolver o problema com as próprias mãos. Ela consegue matar alguns caras, mas um deles solta uma bomba no navio e afunda ele. Ela consegue sobreviver e chega até um bote salva-vidas, e lá desmaia. Quando acorda, vê uma coisa gigante se mexendo embaixo dela, que não é ninguém mais ninguém menos que o Russell, que a salva e leva ela até a Plastic Beach. O motivo do Russell estar tão grande é que, como ele passou tanto tempo nadando, ele precisava comer alguma coisa. Então ele comeu o lixo radioativo do mar, que causou um césio-137 no organismo dele e deixou ele assim. Enfim, voltando pra turminha do fundão, vemos o tio D, o Murdock e a Cyborg Noodle no mesmo submarino de antes, a caminho da Plastic Beach. Em um momento, eles saem da água e vê o Boogeyman e o peixe-boi em cima da ilha. Aí a Cyborg Noodle atira no bicho, os dois caem e o clipe acaba. Em 25 de dezembro de 2010, foi lançado um novo álbum da banda, o The Fall, feito inteiramente no iPad do Damon, durante a turnê do Gorillaz. Ele não tem uma historinha por trás nem nada. Na verdade, esse álbum é tipo o Michael Wazowski nas capas de revistas. Tem várias músicas muito boas, mas nada muito icônico, igual as outras anteriores. Mas não é tipo, Gorillaz não é mais legal, não é como antes. É um álbum muito mais experimental do que qualquer coisa. Bem, voltando pro Plastic Beach, tem uma música no álbum chamada Rhinestone Eyes, que deveria ter ganhado um clipe em 2011, o que nunca aconteceu. O motivo é que as animações eram muito caras de se fazer, e como o Gorillaz não era mais tão popular, a Amy, a produtora do Gorillaz, decidiu que não ia bancar o clipe. Mas ainda assim o storyboard foi publicado no YouTube, e olha, não tem muito o que reclamar não. O clipe começa com o Russell comendo um tubarão, junto com a Noodle, indo em direção à Plastic Beach. Então é mostrado o Boogeyman lá, até que a Cyborg Noodle sobe e atira nele. Mas ele foge, faz umas magias e consegue ressuscitar piratas e marinheiros que morreram ali e manda eles atacarem a ilha, enquanto a Cyborg metralha todos. Então mostra o tio D, ainda preso debaixo da ilha, quando aquela baleia resolve atacar ele. Ela vai chegando até que o Russell salva ele e joga a baleia em um helicóptero. Foda. Então o Russell finalmente chega na Plastic Beach e abre a boca, revelando a verdadeira Noodle. O que acontece depois não é mostrado no storyboard, mas foi dito que a Cyborg Noodle entrou em curto-circuito depois que viu outra ela e começou a atacar o Murdock, não parando até que a verdadeira Noodle destruiu ela. E bem, é basicamente isso. Eu não consegui pensar em nada pra terminar essa parte, então vai ficar estranho assim mesmo. Desculpa. Em 2012 foi lançado um novo clipe para acompanhar o novo single da banda, o Do Ya Thing. O clipe mostra que, depois de toda a loucura do Plastic Beach, incrivelmente a banda tá vivendo uma vida normal. Ele abre a porta do quarto e encontra a Noodle. Ele sorri, ela sorri também. Fofurão de esposura. Ele entra no banheiro e vê um cara bizarro com 2 coletores de suor. Então ele encontra o Murdock, sendo o Murdock. Encontra o Boogeyman, que por algum motivo parece que tá morando com eles agora. Aí o tio D recebe uma carta de despejo, faz uma cara meio ué, vai embora. Aí vemos no telhado o Russell, gigante, mas menor, e... Plot twist! Sim, aquela mesma ilha que tinha caído na fase 2 estava de volta. Como? Eu não faço a mínima ideia. E bem, depois disso não teve mais nada de Gorillaz. Desde o desenvolvimento do Plastic Beach, as coisas não estavam muito boas entre o Damon e o Jamie. Muitos problemas no desenvolvimento do álbum, muitas discussões, acabaram resultando no fim da parceria deles dois. Em entrevista ao The Guardian,
Damon falou que ele e Jamie tinham objetivos diferentes com o álbum, o que acabou gerando várias brigas entre eles. Porém, em 2015, Jamie começou a postar fotos novas dos personagens no seu Instagram. Quando foi questionado, ele confirmou: sim, Gorillaz estava de volta. O álbum tinha sido programado para 2016, mas acabou sendo adiado para 2017. Já saiu vários materiais de divulgação e até o primeiro single, Hallelujah Money. Um desses materiais de divulgação mais interessantes foram os books, que contavam melhor a história do que aconteceu até agora. E então, sabe o final da Plastic Beach e todo do Yating? Esqueça tudo isso. O primeiro livro foi o da Noodle, que contava que depois da batalha na Plastic Beach, ela acordou numa ilha japonesa que cheirava a peixe. Ela tinha sido medicada por uma velhinha chamada Shiyoko, e para retribuir, ela foi trabalhar com ela. Um dia, Noodle achou uma concha gigante no meio do mar, e quando abriu ela, acabou liberando um demônio que estava preso lá dentro. O nome dele era Mazu. Ele era um demônio muito ruim que podia mudar de forma, e a única forma de derrotá-lo era cortando a cabeça dele. O problema é que é bem difícil achar alguém que consegue mudar de forma. Então por anos, Noodle perseguiu ele ao redor do Japão. Finalmente, Noodle achou ele em Tóquio, onde Mazu tinha virado um chefão do crime. Disfarçada de geisha, ela conseguiu se infiltrar no quartel-general dele, e quando estava distraído, ela cortou a cabeça dele. Depois que conseguiu escapar dos seguranças de Mazu, ela se empacotou numa caixa de FedEx e se mandou para a porta da casa do Murdoch. Como no início de tudo. Em seguida saiu o livro do Russell, que conta que ele encontrou o Murdoch na Plastic Beach. Mas igual ao pinto de um judeu, o encontro foi cortado pelo Boogeyman. Então ele colocou a Noodle dentro da boca e começou a nadar para longe. Mas o problema deles mal tinha começado. Devido ao seu tamanho, confundiram o Russell com a baleia e tentaram caçar ele. Durante isso, a Noodle acabou caindo da boca dele e se perdendo, indo parar naquela ilha japonesa que eu falei antes. Voltando ao Russell, ele resistiu e eles acabaram desistindo de caçar ele. Porém, ele perdeu a consciência no mar e acordou numa praia na Coreia do Norte. Ele foi levado até Pyongyang, a capital do país, e foi exibido como se fosse o Gulliver dos dias modernos. O líder do regime, o Kim Jong-un, declarou que ele tinha capturado Pulgasari, que é tipo o Godzilla do cinema norte-coreano. E o Russell acabou virando a principal atração do país. Depois de um tempo, o Russell começou a emagrecer. E quando o Kim Jong-un percebeu que ele não era nada mais que um cara normal, ele falou à imprensa que ele tinha derrotado o Pulgasari e libertado o Russell que estava preso dentro dele. Mandaram o Russell de volta para a Inglaterra, onde ele encontrou Jeff Wooton, o verdadeiro guitarrista do Gorillaz, que deixou ele dormir na sua casa. Uns dias depois, o celular do Jeff toca. Era Murdoch. O Russell, sem demora, se muda para a casa de Murdoch, pois a banda estava de volta. Por falar no Murdoch, o livro seguinte foi o dele. Ele conta que durante o ataque do Plastic Beach, ele também fugiu em um pequeno submarino. Com apenas uma caixa de cachaça e a companhia da Cyborg Noodle, ele navegou até o Octopus Garden. Cyborg Noodle se provou ser a melhor companhia para o Murdoch, pois ela não falava, não cheirava, não julgava. Quando a pinga acabou, o Murdoch foi forçado a subir para a superfície. Enquanto ele mijava em algum lugar, uma sombra gigante surgiu sobre ele. Era o Battleship Ringo, pertencente à Amy. Antes de ser comprada pela Universal, a Amy mandou uma frota de barcos atrás de Murdoch pelo mundo. Murdoch foi capturado, torturado e levado até uma prisão secreta em Londres. Durante 3 anos, essa prisão foi a casa de Murdoch. Até que um dia, a Entertainment Internal Affairs, não sei se é esse o nome, ofereceu um contrato ao Murdoch para ele escrever um novo álbum no Gorillaz, em troca de sua libertação e um maço de cigarro. Então ele imediatamente se mudou para o seu novo estúdio em Londres. Por último, mas não menos importante, temos o livro do 2D. Nele conta que aquela baleia que o vigiava engoliu ele e o levou até o fundo do mar. Mas, como comeu o lixo do mar a vida inteira, ela acabou morrendo. A sua carcaça encalhou em uma ilha deserta, onde ele finalmente conseguiu se libertar. Como ele não tinha nenhuma habilidade com sobrevivência e caça,
Ele passou meses comendo sua parceira de viagem com areia. Alguns meses depois, Judy viu o avião passando por cima da costa. Com esperança de finalmente conseguir sair de lá, ele começou a correr atrás do avião. 33 minutos depois, ele acabou entrando numa rave dentro de uma praia. Acontece que Judy não estava preso em ilha deserta nenhuma, mas sim em Guadalupe, no México. Judy se juntou à festa e comeu o que foi chamado de brownies com gosto estranho, o que já fala por si só. Sim, a Noodle perseguia uma demônia ao redor do Japão. Russell foi confundido com um monstro exposto como um objeto para o país inteiro. Murdock foi preso e torturado. E Judy comeu maconha e areia. Judy então passou um ano inteiro viajando numa jornada para se encontrar, o que foi bem fácil, já que ele estava bem ali. De qualquer forma, ele ficou lá até o fim do ano, quando ele ficou cansado de seu trabalho de fazer pulseiras. Quando ele chegou no aeroporto de Londres, ele seguiu um homem com a placa escrita Wanker, que é um xingamento britânico que significa, literalmente, alguém que se masturba demais. Esse homem levou Judy até West London, onde ele se encontrou com Murdock, Russell e a Noodle. Acredito que, depois disso tudo, eu finalmente posso falar que Gorillaz está de volta. Acredito que, nesse ponto, o álbum não demora muito para sair. E bem, é basicamente isso. Espero que tenham gostado, porque tem um trabalho do cacete e foi feito com muito carinho. Desculpa se eu falei alguma besteira ou fiz alguma coisa mal feita. Essa foi literalmente a primeira vez que eu usei o Sony Vegas ou qualquer outro editor de vídeo. Aproveitar esse momento para falar que esse é o primeiro vídeo do canal. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve, que você provavelmente vai gostar dos outros também. Isso é, se tiver um próximo, eu provavelmente vou desistir logo depois desse vídeo. Enfim, se inscreva. Como eu tô começando agora, seria de extrema importância vocês deixarem suas opiniões nos comentários. Se você tiver gostado, arregaça o botão do like. E se você tiver algum amigo que gosta de Gorillaz, manda esse vídeo pra ele. E bem, é isso. Sua companhia foi um prazer, tá? Tchau. Thank you and see you soon. Bye bye. Put your pussy fingers to the moon!